Boa tarde. Boa tarde a vocês, a todas que estão chegando aí. Boa tarde, Elaine. Boa tarde, Ana Duda, Juju. Boa tarde, Gizinha. Materra, boa tarde. Tayane, querida, boa tarde. Leone, boa tarde, querida. Sejam todas bem-vindas. Gratidão pela presença de vocês em nosso chá com o Ho'oponopono, que essa semana volta para o formato que ele tinha em 2019. Essa música é linda. Em 2019, o chá com o Ho'oponopono acontecia no YouTube e nele eu pegava uma dúvida que vocês já me enviaram alguma vez e dou essa resposta. Então, o chá é um encontro mais curto, um encontro de aí no máximo 30 minutos, para a gente poder responder, para eu poder trazer essa resposta para vocês. Então eu não vou responder novas dúvidas hoje. Depois eu vou fazer um post onde vocês vão deixar as dúvidas de vocês. Eu vou escolher uma dúvida e vou trazer para o chá para poder responder. E a dúvida de hoje eu coloquei lá para vocês, é uma dúvida que uma pessoa me mandou, perguntando a respeito de como o Ho'oponopono, e se é possível, né, a gente ajudar pessoas com o Ho'oponopono. Então a gente não está falando de fazer uma cura para nós, de trazer um resultado para nós, de mudar a nossa realidade, mas agora a gente está falando de mudar a realidade de uma outra pessoa, ok? Então, boa tarde, Vera. Gratidão, Gizinha. Boa tarde, Odete. Salomé, boa tarde. Orleide, boa tarde. Sejam bem-vindas. Gratidão pela presença de vocês. Sá, boa tarde. Então, eu até trouxe essa música aí, porque essa é uma música que tá sempre falando assim, né? Sou eu que peço, me perdoe, te amo, sou grato, que é esse movimento de transformação da nossa vida, através do uso do mantra, através do uso das ferramentas, através do uso das orações do Ho'oponopono, mas sempre nessa busca daquilo que eu posso mudar na minha vida. E a pergunta que eu vou responder hoje é possível mudar a realidade de outra pessoa com o Ho'oponopono? Então, vamos lá para o nosso chá com o Ho'oponopono. Hoje eu estou trazendo um chá de frutas vermelhas. Postei aí no story que eu ganhei uma caixinha de chá da minha mãe. Gratidão, mãe, esse chá é uma delícia. Chá de frutas vermelhas. E hoje, então, convido vocês para a gente tomar esse chá e conversar sobre o Ho'oponopono. Então, vamos começar esse nosso encontro. Hoje nós já fizemos a nossa prece de abertura pela manhã, mas mais uma vez eu peço à inteligência divina que nos acompanhe aí nesse encontro, para que a gente possa se conectar através da inspiração divina e não através das nossas memórias. Então, que nós possamos aí tirar as dúvidas, alimentar a mente consciente, mas principalmente abrir caminhos para a inspiração. Então, vamos lá. Vamos fechar aí com Te Amo, dessa música. Boa tarde, Kayla. Seja bem-vinda. Então, vamos lá. O Ho'oponopono da identidade própria, ele é um Ho'oponopono modificado, o Ho'oponopono tradicional. Eu dei a sugestão do filme Em Busca de Ohana, que está passando no Netflix, para vocês verem um pouquinho de como que o Ho'oponopono tradicional é praticado. E era praticado anteriormente também dessa forma. As pessoas se reuniam e elas faziam essa conversa de purificação de memórias. Eu sinto muito por isso que eu fiz com você, me perdoe por eu ter feito isso ou aquilo com você, eu sou grata por ter você na minha vida. Mas esse processo ele era intermediado
por um kahuna, porque nesse movimento de você falar, imagina você chegar para uma pessoa que te traiu e você dizer para ela: me perdoe por eu não ter sido alguém com você, pelas memórias que nós compartilhamos que fizeram com que você me traísse, com que você me machucasse, com que você ferisse alguém da minha família, alguém importante para mim. Isso vem com uma carga emocional muito forte. Então, no filme Em Busca de Ohana, que está passando no Netflix, os irmãos começam a praticar Ho'oponopono, mas não dá certo, o processo de purificação não acontece ali. Muito pelo contrário, no momento em que eles começam a trazer à tona aquilo que um fez com o outro, eles se desequilibram e se afastam. Então esse Ho'oponopono tradicional, que é mostrado ali no filme, ele falta um pedaço, vamos falar assim, que era a presença de um kahuna, de alguém que fizesse a intermediação entre o que eu estou dizendo, que o outro está ouvindo e que o outro está dizendo e me falando. Então eu sinto muito por essa traição. Ah, você me traiu mesmo. Vem o kahuna, intermedia, para que novamente a gente busque o equilíbrio, até que finalmente toda essa emoção seja colocada para fora e o equilíbrio pudesse ser restabelecido nas relações. Esse é o Ho'oponopono tradicional. Morná Simeona, filha de kahuna, uma kahuna lapau, ela vem com conhecimento, habilidade para poder enxergar esse mundo, vamos falar assim, esse mundo espiritual, de se conectar aí com a inspiração, traz a sugestão, traz uma nova proposta para o Ho'oponopono, que é o Ho'oponopono da identidade própria. Boa tarde, Neuma, boa tarde, Rê. Nós acabamos de começar, seja bem-vindo. E esse Ho'oponopono da identidade própria, ele é um Ho'oponopono que eu não preciso mais estar com o outro para que a gente possa resolver as nossas questões. Eu não preciso mais ter outra pessoa comigo, a outra pessoa com quem eu tenho problema, eu não preciso mais ter o problema diante de mim para que eu possa realizar o Ho'oponopono. Eu posso fazer isso sozinha, individualmente. Eu posso fazer isso sem ter agora uma outra pessoa, a outra pessoa comigo, falando, fazendo pedido de desculpas, entendendo que nós temos energias compartilhadas que estão se manifestando ali através daquela situação que nós estamos vivenciando. Eu faço o Ho'oponopono eu sozinha, buscando esses elementos dessas memórias, dessas energias compartilhadas com o outro, para que eu possa limpar essas energias em mim e, consequentemente, limpar as energias do outro. No estudo que eu estou fazendo do material original da Morná Simeona, um material que foi elaborado por um discípulo que preparou esse material com ela, ele fala o seguinte: às vezes, nesse processo de purificação de memórias com o outro, a gente não necessariamente modifica uma pessoa. Talvez essa pessoa continue com o mesmo jeito dela, mas nós limpamos as memórias compartilhadas conosco, permitindo que a nossa relação se equilibre. Então, nem sempre nesse processo de purificação, o outro vai ser completamente modificado. Existe uma alteração dele conosco, com quem está fazendo o processo de purificação. Então a gente faz essa transformação interna nossa, essa transformação interna nossa acaba gerando uma transformação no outro, a partir, pensando aí do que eu estou dando de exemplo, de um problema que se estabeleceu entre nós dois. Eu tenho um problema com meu chefe. Eu tenho um problema com minha filha, eu tenho um problema com meu marido, eu tenho um problema com a minha mãe, eu tenho um problema com o vizinho, eu tenho um problema... Essas pessoas, eu faço esse processo de purificação de memórias para trazer equilíbrio para as nossas relações. Mas a mudança mais significativa está acontecendo comigo,
porque talvez o outro não mude, ele mude apenas com você, que está fazendo a purificação. Queria saber se até aqui tá claro, me dá um ok aí, pessoal. Boa tarde, sejam bem-vindas aí quem tá chegando. Tá tranquilo? Vou aguardar um pouquinho o delay aí para vocês me responderem. Então, eu sou o Blessed. O que você quer que eu te explique exatamente? Porque eu estou ainda num processo para explicar, para responder a dúvida. É possível fazer Ho'oponopono para outras pessoas? Então, estou contando um pouquinho desse Ho'oponopono tradicional, como que ele é. Acontece muito isso aí comigo que você falou no final. Boa tarde, Ana Cris. Arlete, boa tarde. Rê, tranquilo. Tayane, ok. Então, a gente faz o processo de purificação, a gente traz uma modificação interna, o outro muda conosco, mas não necessariamente a transformação interna da pessoa vai acontecer completamente, tá? Às vezes essa alteração vai ser só com a gente mesmo. Boa tarde, Anitta, seja bem-vinda. Gratidão pela presença de vocês. Muito bem, então eu trago essa alteração. Só me responde aí depois, Blessed, Soul Blessed, se tem alguma questão aí específica que você quer que eu volte aí para falar. Então a gente traz esse processo, né? Antes era feito de uma forma, Mornar Simeona traz esse novo formato. Nesse novo formato a gente faz o processo de purificação em nós para alterar a realidade nossa com aquela pessoa com quem nós temos um problema. Boa tarde, Roselaine, querida, gratidão. Agora a grande pergunta é, e como que então eu faço modificações na realidade do outro? Como que eu altero o que está acontecendo na vida de outra pessoa? Aquilo não está me afetando diretamente, ok? Então vamos imaginar assim, um irmão está passando por um problema de bebida, de alcoolismo, um vizinho vizinhos estão gerando problemas com você, ou então entre eles, se você conhece, uma amiga, alguém na sua vida está tendo problemas e você quer ajudar essa pessoa com o Ho'oponopono. Como que a gente faz isso? O processo é o mesmo caso nós tenhamos que fazer um processo de purificação entre a gente e a pessoa. Tem que pedir autorização do anjo da guarda para fazer para o outro. Então, isso para quem tem esse processo de conexão do anjo da guarda com a pessoa e consegue ouvir essa resposta, né? A gente nunca vai saber se a nossa interferência vai gerar o resultado, vai ser o que vai gerar o resultado de alteração na vida da outra pessoa, porque isso passa, como você está falando aí, quando você fala de autorização do anjo da guarda, é muito no sentido assim, do livre-arbítrio da outra pessoa, da jornada da outra pessoa. Se eu faço uma intervenção na jornada da outra pessoa, eu estou tirando dela o poder dela. E não se engane, a gente faz isso o tempo todo. Várias vezes a gente interfere. Eu sou mãe de 2 meninos, várias vezes eu interfiro no livre-arbítrio dos meninos, achando que eu estou fazendo as melhores escolhas para eles. A grande questão é a seguinte, se você sabe que uma pessoa está vivenciando uma situação difícil, faça em você o processo de purificação de memórias, esse processo voltado para essa entrega nesse processo de purificação para o outro. O que isso quer dizer? Então, de criador divino, né? Divino criador, pai, mãe, criança em um. Se meu nome de batismo, meus parentes, familiares e ancestrais, ofendemos a situação tal, a pessoa tal, com quem o fulano... Aí você traz a pessoa que está vivenciando o problema durante esse processo de purificação. Boa tarde, Marice, seja bem-vinda.
Então vamos imaginar lá, vou criar uma situação fictícia para servir de exemplo para vocês entenderem. Vamos imaginar que eu tenho um irmão e ele está passando por problemas de alcoolismo, tá? Ele é alcoólatra. Então vamos lá. Criador divino, pai, mãe, criança em um. Se eu, Letícia Vidigal Gomes, que é meu nome de batismo, meus parentes, familiares ou ancestrais, ofendemos a vida através dos problemas e abusos com o álcool, que é o problema que o meu irmão, fulano de tal, nome completo dele também de batismo, está vivenciando agora, nós pedimos o seu perdão. Deu para entender? A gente peca por amar demais, exatamente. Entenderam qual foi o processo que eu fiz? Eu, meus familiares, parentes e ancestrais, pedimos perdão pela situação de alcoolismo que o meu irmão, fulano de tal, nome de batismo, está vivenciando agora. Nós entendemos que pelo fato dessa situação ter chegado até nós, irmão ainda é próximo, né? Inclusive uma situação de alcoolismo afetaria também a minha família. Mas vamos pensar então uma situação de alcoolismo do filho do seu amigo, quer dizer, uma pessoa mais distante, a situação não te afeta tanto. Aí você pensa que se eu estou tendo consciência dessa situação que ele está vivenciando, isso significa que de alguma forma nós estamos conectados. Então eu peço que a purificação dessa energia seja limpa, que a purificação dessa energia seja feita, seja realizada, que todas essas energias que estão gerando essa situação de alcoolismo na vida do fulano de tal sejam limpas e purificadas. Essas situações, essas energias e essas memórias que nós compartilhamos, que estão gerando essa situação com o fulano de tal, elas sejam purificadas. Então, Marice, você purifica em você para gerar o resultado no outro. Eu purifico em mim as memórias que eu compartilho com fulano de tal, que estão gerando o problema que ele está enfrentando de tal coisa. O problema no emprego, o problema com a família, o problema de abuso de álcool, o problema de o que for, depressão. Eu limpo em mim essas memórias. Aí o que acontece? O que vai acontecer? Não necessariamente o problema de alcoolismo da pessoa vai ser resolvido, mas pode ser que entre uma luzinha de consciência na mente dela para que ela comece a se movimentar para sair daquele lugar. Porque aí ela vai trilhar a jornada de transformação da vida dela. É ela que precisa receber essa inspiração. O que a gente está fazendo? A gente está limpando as memórias compartilhadas, porque essas memórias, essas energias presentes, elas estão servindo como um bloqueio para a consciência dessa pessoa. Ela não consegue ainda estar consciente do que ela precisa fazer. Hoje tem um pessoal, vocês estão ouvindo? Hoje está passando pessoal no picolé aqui na rua. Aqui nessa rua tem isso, o pessoal passa vendendo, então peço desculpa aí por causa do horário que ele está passando aí hoje. Mas é a pessoa, ela precisa, é como se você quebrasse esses muros para que essa pessoa finalmente entrasse por esse caminho e falasse assim: opa, tô bebendo demais, preciso procurar ajuda. Tô passando por um processo de depressão, preciso procurar ajuda. Tô passando por uma dificuldade financeira, preciso procurar ajuda. Tô passando por uma situação X, vou buscar ajuda. O que a gente está fazendo é liberando uma energia com esse processo de purificação da memória compartilhada, para que essa pessoa, nessa luz, fale assim: agora é o meu caminho e eu vou trilhar. Porque cada movimento de transformação da vida de cada um de nós passa pela decisão individual. Passa pelo livre-arbítrio. Aí quando a Sá fala assim, pedir autorização para o anjo da guarda, é nesse processo, eu estou limpando
Agora, se a pessoa vai acessar essa consciência para ela fazer e trilhar esse caminho, aí é o livre-arbítrio, é o anjo da guarda dela, é a proteção que ela recebe, é o almacua dela que está aberto para isso ou não. Isso é dela. Letícia, eu estou fazendo um Ho'oponopono para o meu marido parar de beber, ele não para de beber. Continua fazendo. Porque ele não parou de beber porque você não está fazendo direito o Ho'oponopono. Ele não parou de beber porque talvez essa memória que está fazendo com que ele beba seja de uma energia tão poderosa que você não está conseguindo tirar, quebrar ela um pouquinho para que a inspiração entre e ele finalmente fale assim, vou buscar outra coisa, vou tentar resolver esse meu problema com a bebida, não vou beber mais, vou buscar ajuda. Tá claro isso? Esse foi o processo que o Dr. Heal Len fez no hospital, esse foi o processo que ele fez. Quando a gente pega o livro Limite Zero, em que ele relata o que ele fez no hospital, o tempo todo ele limpava nele o que estava gerando todas as situações que estavam acontecendo ali no hospital. Foram 2 anos. 2 anos. Indo de segunda a sexta, fazendo o Ho'oponopono durante horas. Porque ele fazia essa limpeza nele. E a transformação que ia gerando de bloqueio, de quebra desses bloqueios de energia naqueles pacientes e nos funcionários do hospital, porque os funcionários também geravam problemas, foi sendo limpo e a atitude dessas pessoas começou a se modificar. Começou a se modificar porque o Dr. Heal Len fazia o Ho'oponopono? Eu acredito que não. Começou a se modificar porque o Dr. Heal Len fazia o Ho'oponopono, as energias eram limpas e essas pessoas se sentiam inspiradas para agir de forma diferente. Foi por uma escolha delas. Entendem a diferença? É essa que é a grande diferença. Uma coisa eu falo assim, vou fazer o Ho'oponopono para você conseguir tal coisa. Você está interferindo no livre-arbítrio da pessoa. Você está interferindo na jornada de conhecimento e construção da realidade dessa pessoa, daquilo que ela deveria conquistar na vida dela. A questão, mas é a melhor das intenções. Sempre, a gente sempre faz com as melhores das intenções, mas a decisão, a escolha é dela. Nem os anjos da guarda interferem no livre-arbítrio da gente. Nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio. Deus nos inspira para que a gente possa agir, fazer escolhas a partir dessa inspiração e não a partir das memórias. Mas ainda assim a gente tem como escolher. Perfeito, que confiança no processo, fenomenal. Sim, fenomenal. Pensar que 2 anos... E outra coisa, Rê, era interessante porque quando a gente pega os registros que estão lá no livro Limite Zero, as pessoas não sabiam o que ele estava fazendo. Elas achavam muito esquisito porque todos os psicólogos que tinham ido lá no hospital psiquiátrico antes, eles viam os pacientes, eles conversavam com os pacientes, eles faziam fichas, registros desses pacientes, eles entravam com processos aí de tratamento psicológico para esses pacientes. E o Dr. Heal Len, ele acompanhava o que estava acontecendo. O Dr. Heal Len fala, eu caminhava pelo hospital, eu via os pacientes, eu via o que eles estavam fazendo, mas eu não fazia esses atendimentos. Depois eu sentava sozinho e fazia esse processo de limpeza, pedindo à divindade que limpasse em mim o que eu compartilhava com eles. Justamente para que essa energia se liberasse e eles pudessem agir a partir da inspiração. Antes eu achava que tinha que fazer orações 108 vezes. Eu não faço. Mas aí tem gente que gosta do Japamala e nós já falamos muito sobre isso, né? Deixa eu ver, Áudria, eu cheguei por acaso, eu posso fazer um Ho'oponopono para ansiedade? Então, eu vou anotar, Áudria, a sua dúvida, vou trazer os temas para a próxima semana. Antes eu sempre peço para colocar no post, tá? Mas eu vou deixar aqui anotado para a gente poder responder no próximo chá.
porque aí eu vou sempre pedir para que vocês deixem suas dúvidas antes, para que eu possa depois responder, para a gente fazer o chá um pouco mais rápido, respondendo essas dúvidas mais específicas, igual hoje. Nada é por acaso, nada. Isso mesmo. Rutinha, Letícia, quando ele fazia o Ho'oponopono, as pessoas se sentiam melhor, mas ele também ficava limpo, purificado. Sim, ele estava limpando nele as energias compartilhadas com aquelas pessoas. Com certeza estava acontecendo um processo de transformação na vida dele. Haja visto o que aconteceu com o Dr. Hugh Lane depois. Haja visto o que aconteceu com o Ho'oponopono depois. Porque foi a partir desse trabalho que ele realizou no Havaí que ficaram sabendo dele, fizeram uma notícia a respeito dele, e o Joe Vitale ficou sabendo dele, foi atrás dele, saiu Limite Zero, e toda essa história do Ho'oponopono tá aí agora para o mundo, muito a partir dessa experiência. Dentro de casa, com a nossa família, acontece assim? Eu acredito que sim, tanto que pode ser às vezes frustrante. Por exemplo, no meu caso, eu sempre falo que aqui em casa, a pessoa que pratica o Ho'oponopono sou eu. Meus meninos não acreditam muito, meu marido nem sabe direito o que é, não se interessa. Na minha família, hoje praticamente só minha mãe me acompanha, primas da minha mãe me acompanham, cunhadas da a cunhada da minha tia, não sei se ela tá aí agora hoje, tá aí, me acompanha, mas nem sempre a gente consegue trazer esse processo para ele ser praticado dentro da família. Mas a gente pode continuar fazendo essa purificação. A gente vai nesse processo de purificação entendendo que em algum momento, no momento correto da pessoa, no momento que é o momento que deveria acontecer, que ela está preparada para aquilo, ela vai se abrir para poder receber inspiração. Vou dar um exemplo para vocês a respeito desse curso que eu estou fazendo aqui, que é esse curso que eu até postei outro dia, que se chama The Coronation of Consciousness, que é um curso da Pacific Oceans, se eu não me engano, e a Pacific Oceans, Pacific Seminars, Pacifica Seminars. A Pacifica Seminars foi uma instituição fundada pela Morná Simeona e é uma instituição pequena que existe hoje lá na Alemanha e que continua a partir de um casal que conheceu a Morná Simeona, que trabalhou junto com a Morná Simeona e onde ela morou, com quem ela morou, até ela vir a partir para o outro plano. E ele oferece esse curso de Ho'oponopono através desse material, e alguém já tinha me mostrado essa Pacifica Seminars. Não sei se a pessoa está aí me assistindo, se vai assistir depois, mas alguém já me mandou uma mensagem uma vez assim: Letícia, você já ouviu falar dessa Pacifica Seminars? E na época eu tinha ouvido falar do Easy LLC, que foi um instituto que não, depois eu vim a descobrir, que eu sempre falo, fundado pela Morná Simeona, mas eu estava enganada e peço desculpas por isso. Não foi fundado pela Morná, foi fundado por discípulos da Morná Simeona, pessoas que trabalharam com ela, que conheceram ela, inclusive o próprio Dr. Hugh Lane. Então, como eu conhecia o Easy LLC, conhecia pessoas que já tinham feito, inclusive, cursos com eles em Buenos Aires, e depois fiquei sabendo que eles vinham para Belo Horizonte para fazer um curso, eu não me interessei por esse material. Olha só, a consciência vem, você fica sabendo de uma possibilidade, e se não é o momento certo, você recusa. É isso que acontece. Quando a gente faz purificação de memórias, querendo intervir no livre-arbítrio do outro, a gente se frustra. A gente entra num processo que pode ser frustrante, porque a gente está entrando na liberdade de escolha da outra pessoa. E aí, quando ela recusa aquilo que a gente está oferecendo, a gente fala que a pessoa é mal agradecida, ou que o Ho'oponopono não funciona, que isso tudo é balela, mas simplesmente porque não é o momento da pessoa e não é a escolha dela. A inspiração ainda não entrou para que ela faça a escolha dela. Entende isso? E além disso, eu penso que para esse material chegar na minha mão, eu precisei fazer o curso com o Easy LLC primeiro. Precisei fazer os cursos que eu tinha feito anteriormente para poder entender esse material que está aqui.
Então, se eu tivesse já acessado esse material na época que me mostraram, que foi antes de eu fazer o curso, eu provavelmente não estaria preparada. Eu pegaria esse livro e hoje ele deveria estar aí escondido em algum lugar, provavelmente assim, completamente excluído da minha vida. Esse é o processo de você faz uma intervenção de limpeza energética para a própria pessoa fazer a sua escolha. Vou dar um exemplo também para vocês a respeito do Dr. Hugh Lane. Deixa eu só ver aqui. A energia deveria ser fortíssima, pois posso imaginar a força que ele teve na vibração da energia. Sim. Sandra, seja bem-vinda. Gratidão também com ansiedade. Eu já falei sobre ansiedade também, viu? Mas deve estar lá no meu canal do YouTube, mas vou deixar aqui também para vocês. Falar da ferramenta suco de laranja. Posso também. Vou trazer aqui mais uma anotação, então, para os nossos próximos encontros. Sempre assim, não é só você. Então, boa tarde, Alessandra. Mas como esse processo me melhorou muito, é só gratidão. Que bom, querida, fico feliz. Boa tarde, Ivonete. Então, contando também o relato do Dr. Hugh Lane a respeito desse processo de transformação, as pessoas perguntam assim, mas ele curou todo mundo? Todos os 29, se eu não me engano, os 29 pacientes que estavam lá foram curados pelo Dr. Hugh Lane? Não. No livro, em um dos 2 livros, o Marco Zero Limite Zero, ele fala que um não foi curado. Um eles não conseguiram curar. Olha só, ou seja, não é porque o Ho'oponopono não funciona. Ali ainda há uma resistência, uma memória tão forte que ele não conseguiu ultrapassar aquela resistência, aquela memória, para que a consciência, a inspiração entrasse. E o Dr. Hugh Lane relata também que um dos pacientes, ele estava passando por um processo judiciário e resistente, né, de se considerar culpado pelo que ele havia feito, e a tomada de consciência dele foi tal que ele assumiu responsabilidade pelo que ele havia feito. O processo de cura dele foi reconhecer o crime que ele havia cometido. E chegado lá depois no tribunal é falado assim, olha, eu sou culpado, quero mudar e vou agora pagar pela minha pena, já entendendo o que eu fiz. Esse foi o processo. Então, se você busca... Então, ainda tem uma outra coisa. Se a gente busca ajudar as pessoas através de um resultado que é o que a gente quer, eu quero que todo mundo se cure e todo mundo não tenha mais problemas com a justiça. E acontece uma situação como essa, nós entendemos que nós fracassamos no processo, porque a gente colocou um resultado final. E, na verdade, a grande ajuda é: eu estou purificando as energias que estão impedindo essa pessoa de acessar a inspiração divina, para que ela haja a partir da inspiração e colha os resultados que ela tem que colher para a vida dela. É isso. Eu estou purificando memórias, não é para o meu filho passar de ano, não é para minha filha arrumar um marido melhor, não é para o filho do meu amigo se liberar do vício da bebida alcoólica. Eu estou purificando as memórias que hoje estão no caminho para que essa pessoa receba inspiração e busque os seus caminhos de forma que a inteligência divina entende ser o melhor para ela. Porque nós não estamos sozinhos nesse mundo, gente. Nós não estamos sozinhos nessa existência. Essa existência ela é compartilhada com milhões de pessoas. E nós não temos uma visão daquilo que é o melhor para cada um de nós. Nós temos uma ideia a partir da nossa inspiração ou das nossas memórias. Mas nós não sabemos o que é o melhor. Por isso que a gente purifica o tempo todo. Eu não sei o que é o melhor para aquela pessoa, mas eu espero que ela receba a inspiração divina para que ela haja nesse caminho do que é o melhor para ela. Então, esse é o convite de
praticar o Ho'oponopono para outras pessoas, ok? Vamos lá. Você também fala do Mel Lerrua, por favor. Assisti seu vídeo, achei muito interessante. Gratidão. Gratidão, restaurante Dona Lila. Eu falo sobre o Mel Lerrua, sim, que é uma ferramenta de purificação de memórias, para liberação de vícios, inclusive, né? E para liberação de memórias compartilhadas com espaços públicos, como, por exemplo, escolas, prisões, hospitais. Então, o Mel Lerrua é uma ferramenta que a gente pode pensar nesse mel, que tem esse nome por causa da flor Lerrua, que é uma flor típica lá do Havaí, que tem uma história por trás dela. Mas aí eu posso trazer uma live para falar especificamente sobre ferramentas. Aí eu posso trazer o suco de laranja e o Mel Lerrua para falar com vocês, ok? E é isso, eu espero ter... Boa tarde, então, eu espero ter respondido a dúvida de vocês. Gratidão, Marice, gratidão a todos que participaram desse nosso chá com o Ho'oponopono. Eu espero vocês no próximo, na semana que vem, na quarta-feira, às 17 horas, nós temos mais um chá para tirar as dúvidas. Já tem uma dúvida falando sobre ansiedade, e uma dúvida para poder falar sobre ferramentas. Então, na semana que vem a gente fala um pouquinho sobre ansiedade, que eu sei que é uma grande questão que muitos de nós vivemos, né? E depois entro aí também com as ferramentas. E quero falar com vocês também que ferramentas, em breve eu vou lançar um curso específico sobre ferramentas do Ho'oponopono. Como usar, uma coisa que vai ficar gravada para vocês acessarem sempre, para vocês... estabelecerem esse conteúdo e esse conhecimento de uma forma mais firme, mais segura, com exemplos, com práticas. Então a gente em breve vai falar sobre isso. E quero também deixar o convite para vocês, que eu já estou aí anunciando, que em breve nós faremos também lives a respeito do Ho'oponopono da identidade própria. Então fica o convite aí para que vocês acessem. Já tem o link de inscrição das lives aí. Da primeira live já está liberado esse link de acesso, de inscrição. Então se inscrevam, porque as inscrições têm limite de vagas, são vagas limitadas. Então fica aí o convite para vocês participarem. E claro, fica o convite também para vocês participarem do Sagrado Feminino, que vai acontecer esse final de semana, encontro da lua cheia, com ritual para ser realizado, para a gente trazer esse arquétipo da mãe, para trazer mais prosperidade e abundância para as nossas vidas. E claro, melhores relacionamentos também, a gente também vai falar um pouquinho sobre isso. Vai acontecer nesse final de semana. Quem é parceiro da Egrégora de Cura tem um grande desconto aí, vai poder participar de toda a jornada do Sagrado Feminino. Então fica o convite. E quem comprar o kit do Sagrado Feminino também. Quem comprar o kit da Energiterapias também recebe aí de presente toda a jornada do Sagrado Feminino, para que vocês possam acessar e se conectar com esse conhecimento tão transformador, maravilhoso, ok? E vamos lá. Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Então, gratidão, Roselaine, gratidão, Elaine, Ivonete, Tayane, Arlete, Rê, Roselaine, Rutinha, gratidão, querida, Alessandra, gratidão, Laura, gratidão. Que maravilha, quero fazer se estiver dentro do meu alcance. Marice, então, olha lá, acessa o link que está ali na minha bio. Todos os eventos agora, gente, é só vocês acessarem ho'oponoponoanjos.com/eventos. É só acessar meu site e ir em eventos que vocês vão ver o que tem lá, tá? Uma curiosidade, Letícia, quantas ferramentas são? Roselaine, muitas ferramentas. A gente tem muitas ferramentas disponibilizadas pelo Ho'oponopono da identidade própria e ainda temos as ferramentas que nós mesmas podemos criar para nós. Existe uma ferramenta que é a sua ferramenta pessoal, ok? Mas o número exato eu não sei falar, por isso que eu não vou te responder, mas são muitas.
Gratidão, Neuma. Dona Lila, gratidão. Gratidão, querida. Rutinha, espero por você. Alessandra. Anitta, gratidão. Salomé, as cartas, em breve. Em breve vem as cartas. Aguardem, as cartas estão ficando prontas. Em breve. As ferramentas estão onde? Então, Marice, as ferramentas eu falo sobre elas. Toda semana eu trago uma ferramenta. Toda semana uma das cartas é ferramenta. Então, na semana passada, eu já não lembro mais qual foi. Essa semana foi Totem. Então, se você acompanhar pelo Instagram, você vai ver que normalmente terça ou quarta, pode ser segunda, terça ou quarta, um desses 3 dias. Normalmente na terça, mas às vezes é segunda ou quarta. Então, essa semana foi Totem. Na semana passada, a ferramenta foi Gota de Orvalho. Na semana anterior, a ferramenta foi Chave Dourada. Na semana anterior, a ferramenta foi Flores. Toda semana no meu Instagram, eu trago uma das cartas que é uma ferramenta, ok? A leitura do livro da Luiz. Podemos, depois que a gente terminar o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, né, Franz? Vamos terminar ele primeiro, fazer as práticas que nós temos lá, para depois a gente começar um novo livro. Gratidão. As ferramentas é muito importante na prática. Estou me curando de um vício e tem sido surreal. Fiz o ritual da lua cheia, foi fantástico. Gratidão, Sandra, que maravilha. Gratidão pelo depoimento. Lua cheia. Gratidão, Nívia. Que bom. Fico feliz, Sandra. Fique com essa curiosidade também do número de ferramentas. Eu vou olhar e falo com vocês. De cabeça eu não sei, mas se a gente for pensar que cada um pode criar a sua, é infinito, né? Dúvida do lápis. Então tá, vamos lá pro lápis também. Vou fazer uma live só dessas ferramentas. Um chá só sobre elas. Gota de Orvalho. Eusébio, quero o curso de... Acompanhe no Instagram. Eu quis dizer as ferramentas do curso. Tá bom, eu vou passar ferramentas, aí vocês vão acompanhar. E no Sagrado Feminino, gente, eu também vou passar ferramentas de purificação de memórias aí exclusivas para quem estiver participando dessa jornada. Então fica o convite também. Agora, nesse final de semana, a gente tem o nosso segundo encontro. Se vocês quiserem participar de toda a jornada e receber todo o material, também é possível. Se quiser participar só desse encontro, acessar só essas ferramentas, também é possível. Acesse lá o site, acesse o link do Simpla, que está lá tudo especificado, para que vocês possam fazer parte aí desse processo de limpeza e transformação das nossas vidas. E é isso, queridas. Mahalo de coração pela presença de vocês. Até o nosso chá semana que vem e até amanhã, 7h30 da manhã, com purificação de memórias e conexão com a nossa criança interior. 9h30 da manhã, estudo do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Espero por vocês. Mahalo. Aloha. Tchau, tchau.